JPV Lab. Realização Ministério JPV. Hello, sejam todos muito bem-vindos. Começa mais um JPV Lab. E olha só que bacana. Hoje, na Young Gospel, nós estamos recebendo um convidado especial. Ele que é tudo e mais um pouco. Ele é radialista, ele é evangelista, ele é designer, ele é a nossa produção, o cara é cameraman. Olha, eu tô falando de uma pessoa que você conhece, já está familiarizado, mas hoje você vai conhecer um pouco melhor. Antes de introduzi-lo, quero desejar um bem-vindo, bem-vinda para você e me apresentar. Eu sou a Marina Carpanese, que prazer participar dessa entrevista junto com você aqui na Young Gospel. E o nosso convidado mais do que especial hoje é o nosso amigo LG. Tudo bem, LG? Bom dia, Marina. Bom dia aos nossos amigos do JPV Lab, da nossa Young Gospel, da Rede Nacional. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, é isso mesmo. A Marina entrou aqui, invadiu meu programa hoje, invadiu meu programa e falou: LG, hoje você não vai apresentar. Hoje eu tive a honra de ser a entrevistadora. Exatamente, Olha hoje aí. você vai ser entrevistado. Eu falei, eu não acredito nisso, produção. O que está acontecendo aqui nesse JPV Lab, né? Mas para mim é uma honra poder estar aqui hoje do outro lado da bancada, né? É verdade. Uma coisa é você bater um papo... Conduzir uma entrevista. Exatamente. Saber os rumos que vai tomar. Outra coisa é você ser entrevistado. Então eu estou aqui com frio na barriga também para falar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida, no meu ministério. Eu creio que vai abençoar muito a sua vida, vai abençoar muito a vida dos jovens, não só da Paz e Vida, mas de todas as igrejas, né? E eu tô muito entusiasmado para esse bate-papo, viu, Marina? Eu também, E tô olha, muito feliz. Eu quero fazer as honras da casa aqui, dizer que também não poderia ser com outra pessoa, a não ser Marina Carpanese, que é uma grande locutora, que é uma grande profissional. Obrigada, Deus né? abençoe. Que Deus continue te abençoando. Amém. E eu creio que vai ser um papo top, um papo 10, hein? Vai ser muito legal. Tô nessa pegada aí. Tá pronto para começar? Tô pronto. Então vamos lá. Primeiro eu quero saber quem é LG por LG. Claro, a gente conhece esse lado radialista, evangelista. Às vezes quem acompanha você nas redes sociais pode até se deparar com aquele homem de terno, imponente, declarando uma palavra, né? Uma paixão que você tem, um chamado, mas por trás de tudo isso, aquele papo amigo, quem é o LG? Pô, o LG, ele é um cara muito calmo. É um cara tranquilo, bem profissional, que gosta de trabalhar muito, né? E quando eu entrei na rádio, por já ter outros Lucas, o pessoal falou, a gente tem que diferenciar, porque tem muito Lucas aqui. Tanto na Rede Nacional Gospel, quanto na Young Gospel. Quanto na Young Gospel, pra quem tá acompanhando a nossa programação sabe, Jovem, né? É verdade. Um dos nossos líderes do Ministério Jovem também se chama Lucas. E aí, pô, começaram, LG. LG é o quê? Lucas Gomes. Olha aí. Não é uma marca de eletrodoméstico, viu, gente? Não é uma marca de eletrodoméstico. Agora, aquela pergunta que sempre ficava no ar foi respondida. Lucas Gomes. Aí abreviaram e ficou LG. Muito e aí bem. foi pegando aqui na rádio, foi pegando no ministério. Hoje todo mundo me conhece como LG. Olha aí. Alguns conhecem como Lucas Gomes, mas outros, a maioria, sem LG, dúvida nenhuma, é o LG. conhece como LG, né? E eu fiquei muito feliz também, acho que é um nome legal, um nome bonito. Mas pra falar de mim, assim, olha, o LG, ele é um cara, digamos assim, que muito dedicado, não só na rádio, mas com a vida com Deus. Tanto profissional quanto espiritual. Quanto espiritual. Eu acho que as duas coisas, elas andam juntas. Principalmente aqui, né? Porque Exatamente. trabalhando aqui diariamente, a gente tem um contato com a palavra de Deus. Então é dupla Isso. responsabilidade, né? Dupla responsabilidade. Eu acho que as coisas, ela tanto o profissional quanto o espiritual andam juntos. Sim. Então, eu sou esse cara, dedicado tanto no trabalho quanto na vida profissional. Quando surgiu a possibilidade de trabalhar na rádio e de vir, de ser esse cara das mídias sociais, pô, eu fiquei muito feliz. Mas espera aí.
como é que você chegou nessa profissão? Sempre foi designer? Não. Nunca foi, nunca tinha trabalhado antes como designer eu e social media? Eu vou te contar. Eu trabalhava de restaurante. Olha aí, uma história Trabalhava diferente. de restaurante. É. E eu tava meio querendo ganhar um dinheirinho a mais. Conhecer novos mercados. Conhecer novos mercados, isso, tal, Legal. fazer uma renda extra. E aí eu lembro como que se fosse hoje, 2019, eu falei, pô, eu trabalhava de churrasqueiros lá nesse restaurante. Nossa, sensacional. Aí eu peguei e falei, eu vou começar a fazer uns cursos. Uns cursos, atender a demanda de churrasco pro final de semana, que eu trabalhava na semana. Ah, tá. Você já começou a fazer um extra Isso. ali. Já Aí- que é algo que eu domino, Não, vou aí eu oferecer. pensei. É. Nisso que eu pensei, eu comecei a trabalhar a ideia. Sim. Aí eu comecei a ter o meu primeiro contato com o design. Aham. Aí eu fui começando a fazer um logotipo, Da sua tal, própria empresa, da minha própria tal, empresa, pra prestando me esse prestar os serviço, né? serviços, Legal. E comecei a fazer uns cartazinhos pro pastor de culto de domingo. Legal. Isso, 2019, final de 2019 Só pro ali. ouvinte que tá acompanhando a história, a sua trajetória, compreender melhor. Esses cartazes que você fazia pro pastor não eram remunerados, era dentro do Ministério de Sim, Mídia. dentro do ministério. Ninguém fazia, eu falava, ó, Gente, pastor. Olha a importância de você trabalhar na igreja. Quantas portas se abrem. Exatamente. Hoje ele é social media e ele começou trabalhando numa ideia pessoal e aproveitando esse talento que ele já desenvolveu, Eu já trazendo pra desenvolvi, igreja. trazendo pra igreja. Olha aí. Aí, Marina, 2020 entrou a pandemia. Aquela pausa forçada na pausa. vida de todo Pô, mundo. e qual que era a minha ideia de ganhar um dinheirinho mais? Um churrasco é festa. Festas, restaurantes, tudo isso ficou, Então, né, tudo em isso stand-by, ficou- porque as pessoas estavam nas próprias casas, Eu né? falei, a minha ideia foi por água abaixo. Meu Deus, que E como desespero. eu trabalhava registrado, a gente ficou um período em casa. Sim, E eu pensei, pô, eu não vou ficar em casa sem fazer nada. preciso fazer Nada uma contra renda. quem assiste Netflix. Mas Sim. eu não posso passar a minha pandemia assistindo um monte de vídeo de Netflix. Só Eu falei, pro ouvinte conhecer melhor você e a sua postura. Nesse período você já estava casado? não estava casado. Mas estava prestes a casar? Já Também conhecia não, sua nada, noiva? nada. Nossa, então você estava na casa de pai e mãe Tava e na casa de preocupadão pai, em mãe, fazer renda. preocupado em fazer dinheiro, em fazer Poxa, renda. que legal! Aí eu falei, eu vou estudar, Porque cara. existe um peso sobre o homem casado e um peso diferente sobre o Sobre o homem que homem ainda é solteiro. solteiro, né? Isso, Nossa, que exatamente. interessante, muito legal. E aí eu falei, não, eu não É. posso, eu vou aproveitar esse tempo e vou estudar. Tinha um notebook, Uhum. comecei a maratonar vídeos de design. E aí foi fazendo tutorial atrás de tutorial, Vídeo atrás de vídeo, assistindo, vendo como que faz. entendendo. Baixei o programa do Photoshop e ali foi ali. Em 3 meses, aí eu criei a minha própria empresa já, não mais Uhum. naquela pegada de atender churrasco, Sim, mas eu voltada criei pro design. pro design, E a vamos Click combinar Media. que nesse período de pandemia, como muitas pessoas ficaram reclusas, a internet deu um boom de vendas, de live, Exatamente. a gente via muita live, muita gente fazendo o comércio dos seus próprios produtos naquela questão da entrega, né? Sim. Então, quem tinha uma identidade visual realmente estava um passo à frente, porque passar mais confiança, sobriedade, né? E E eu desenvolver esse via- trabalho. Exatamente. E eu via dentro, não só profissionalmente, mas dentro da igreja, um buraco nessa parte de mídia. Eu falei, pô, Existe uma deficiência, existe né? uma deficiência. Eu falei, eu posso ocupar essa área. Sim. Eu posso ocupar esse mercado com domino. os meus cartazes, entendeu? Que legal. Então essa era a minha pegada, E até atender fazer as uma. igrejas. E até, assim, as outras igrejas como uma. Oferecer o seu próprio negócio e a sua igreja, onde você é membro, onde você faz parte do corpo, como sua oferta, né? Sim, Também. exatamente. Que legal, Então eu meu. comecei a aliar tudo isso, fazia uns cartazinhos pro E pastor, vão de pra teste, cima. que foi ali. É. E é muito engraçado, porque hoje É. eu vejo os meus primeiros cartazes. A gente é crítico, A né? gente vê, eu falo, meu Deus, como que eu fiz isso? Ué, tava no começo. Mas a gente tava Não, evoluindo. E a palavra tava fala, aprendendo. LG, que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Então, Exatamente. você ouvinte, não tenha vergonha, todo mundo começa de alguma forma. Você tem que dar um start no seu que dar um projeto start. pessoal, né? Exatamente. Olha aí que bacana. Então ali eu comecei a desenvolver, fazia uns cartazinhos de graça, até pra me aprender, E ter pegar portfólio, o né? ter o Essa portfólio. firma aqui foi eu que fiz. Isso. Esse Aí comércio foi eu que começou a fiz. aparecer os primeiros trabalhos. Que legal. Aí eu falei, opa, isso aí pode virar uma profissão, hein? Uhum. Começou a dar certo. Sim. Começou a pingar ali uns servicinhos daqui e eu fui me dedicando. E como que você veio parar aqui? Aí calma, aí eu fui
Quando voltamos da pandemia, É. eu conciliava. Eu chegava em casa, eu ligava o computador, trabalhava de dia, ligava o Você computador. estava em qual empresa? Eu estava no restaurante. Você ainda. voltou pro restaurante? É, porque eu só fiquei o recesso da pandemia. Eles Sim, olha que ficou legal. pagando a gente, depois que voltou a pandemia, a gente Sim. voltou lá. Eu era registrado, tudo. E aí, depois disso, eu chegava do trabalho em casa 4, 5 horas, ia direto pro computador. E ficava dar até conta. meia-noite, pra dar conta da demanda. Sim. E isso foi por um bom tempo. Até o momento que eu falei, pô, não dá mais. É. Eu acho que eu vou ter que priorizar só a minha empresa. E eu tinha um notebook, não era tão bom assim. Mas Ah, dava pra mas dava desenvolver pra seu se trabalho virar. e entregar o seu produto. Só que algumas coisas a gente precisa de ter fé e acreditar naquilo Dá que um você passo faz. em direção, né? Do Exatamente. sonho. É. Aí eu falei, acho que agora é a hora. Eu acho que agora é a hora da gente mudar. E aí aí? eu acertei a saída do meu trabalho, tudo. E aí eu peguei e comecei a investir mais no nosso trabalho de mídia. Eu comprei o computador top, com o dinheiro da rescisão. Falei, nossa, é agora. É o Agora momento. vai. Agora vai. E aí comecei a viver só disso. Só disso. Na área de design, atendendo vários pastores, fazendo cartão de visita, fazendo um panfleto. Até que, nesse meio tempo, o Gustavo me ligou, o produtor da rádio. O que é coordenador da que Rede é- Nacional. Que é o coordenador da Rede Nacional. Que legal! Aí ele e aí, falou- mas aí vocês se conheciam por causa da igreja. Por causa da igreja, exatamente. Que eu congregava em Santo Amaro, com Sim. o pastor Rafael. O Rafael Ele- Bastogi. Isso, que inclusive É. trabalhou no meio de campo pra que isso Fez a ponte. acontecesse. Olha como Deus faz as coisas, né? Ele Exatamente. conecta pessoas e propósitos. E propósitos. Meu Deus, que história. E aí, então você nem tinha amizade com o Gustavo. Nem tinha amizade com o Você tinha um Gustavo. contato com o pastor Rafael Bastogi. e Ele já fez a tinha me ponte. acionado em algumas coisas, Pra em fazer- alguns orçamentos, Algumas artes. algumas artes Sim, e que tal, legal. mas sempre não É. fluía, né? Aí eu falei, mas quando for pra ser, vai ser, não tem jeito. E aí ele veio com a proposta, tal, LG, quero que você venha pra cá, cuidar das nossas redes sociais, tal, cuidar da nossa mídia, não só da rádio, mas do ministério também. Aí eu falei, pô, eu topo. É muito bom você trabalhar, ainda mais trabalhar com Uma mensagem que você acredita, né? É Exatamente. diferente, realmente. Falei, meu, era o que eu sempre quis na minha vida. Que legal. E aí Então, você não pensou duas Eu vezes? pensei 2 vezes. Vou em vir pra rádio. Vou vir pra rádio. E aí, deu um frio na barriga no Ah, começo? deu. Quando você chega, que você vê a estrutura. As que pessoas que a gente ouve diariamente na nossa Exatamente, frente, fazendo o exatamente. programa, Você né? falar ao vivo. Eu já tinha visto. Não, mas peraí. Pro ouvinte compreender, como assim falar ao vivo? Você entrou pra fazer design gráfico. Sim, eu entrei pra fazer o E aí já te design colocaram gráfico. no microfone, Né? rapaz. Mas só que tem o programa Tarde é Nossa. É. E aí o Lucas gostava muito de fazer o programa comigo. Ele sempre chamava a participação, chamava a inclusive da participação. produção. Isso. Então ele trazia a galera da produção pra participar no Isso. programa. Aí ele falou, LG, vamos fazer o programa comigo lá? E você, topa ou não topa? Aí eu Não falei, deu, não, não eu deu ataque vou. cardíaco no começo? Falei, eu vou. Não era periodicamente, É. mas eu falei, é bom que eu vou me desenvolvendo. Eram coisas pontuais, Eram participações coisas pontuais. pontuais. Que legal. E aí eu falei, meu, que top. É. Aí eu falei, eu vou começar a levar a sério isso. Legal. Então eu fazia as partes das mídias. Uhum. E aí logo de cara, eu acho que com 2, 3 meses, a gente voltou com o programa do Várzea aqui na Young Gospel. Que era um programa voltado ao esporte e ao futebol. Esporte, que é uma coisa que eu gosto de fazer, Uhum. que eu sei falar com propriedade, porque eu acompanho muito futebol. Consome muito esse tipo de conteúdo. Isso, Que então, legal. Te dá bagagem pra comentar. Esse primeiro contato com o rádio, falando aquilo que eu sei, foi o que me destravou. De comentarista, ou de design gráfico, você passou Passei pra a ser comentarista comentarista de esportivo esportivo, numa emissora Numa emissora de que rádio. você tava participando só pra fazer umas entradas ali num programa. O A Tarde é Nossa, ele era um programa mais humorístico, né? Ele Isso, tem tudo, uma era mais roupagem mais brincadeira. descontraída, de trazer o ouvinte pra conversa, né? E quanto mais pessoas nessa bate-bola, é legal. E aí daí você já foi pro Várzea. E daí eu já fui pro Várzea, e Uhum. ali foi o meu desenvolvimento. E deixa eu te E falar. aí, antes de você fazer, quando eu vi É. as visualizações do canal É. aumentando, subindo, eu falei, meu Meu Deus.
E não é que eu virei comentarista mesmo, esportivo. Que legal, né? A experiência de você participar do É Tarde é Nossa, ela era só ao ar, ou seja, somente áudio. Isso. Quando a proposta do Várzea veio, já veio com uma proposta diferente de vídeo. por causa da live. Isso. Bateu um frio na barriga também, uma certa insegurança ou não? Porque muitos locutores se sentem muito à vontade em estar no estúdio, só ele no mundo dele, cara, que é a trilha, a música é o que ele domina. E às vezes bate um certo bloqueio quando você sabe que vai ser transmitido, mas nós sabemos que o rádio hoje é isso. É rádio com plataforma digital. Plataforma digital, exatamente. Te travou em algum momento ou não? No momento, não. Na primeira live. Sabe por quê? Porque, como eu te falei, era uma coisa que eu gostava e eu tenho... O que eu aprendi na rádio é o seguinte. Quando você trabalha com profissionais que são bons, eles te deixam à vontade. A rádio é time, né? Ninguém faz rádio sozinho, ninguém faz rádio sozinho. E o Lucas, ele foi fundamental pro meu Só pro ouvinte diferenciar, estamos falando do Lucas Ferreira. Do Lucas Ferreira, exatamente. O Lucas legal. Ferreira, ele foi esse diferencial pra mim, porque ele falava muito bem, se posicionava muito bem. E ele foi a minha inspiração. Eu via ele fazendo, eu falava, pô, eu vou fazer igual. Que legal. Entendeu? Então eu fui ficando mais à vontade. Oh, meu Deus, merece até um abraço. Um abraço, Lucas Ferreira. Fui ficando até mais à vontade. Que legal, então toda essa parte de desenvolvimento. Você foi pegando um modelo, né? E eu gravava ele fazendo alguns vídeos também. Eu falava, é essa a pegada, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a postura, Essa né? é a postura. E aí, a gente pega, na rádio, é muito comum a gente pegar uma inspiração pra gente poder saber o que fazer e a partir daí, agora que eu sei, estabelecer o meu próprio estilo. Exatamente. Porque é muito legal, exatamente. né? Tanto que a gente foi batizado aqui na nossa Ian Gospel como a dupla dinâmica do Várzea. O LL. O LF e o LG, entendeu? Que legal. Foi uma parceria assim que deu muito certo. E hoje esse programa, ele foi extinto, ele foi substituído. Ele vai ser substituído por um programa semanal. Ah, tá. Ele está mudando na grade, ele está mudando o período dele, O período dele. O período deles, participantes também. A gente está com uma nova ideia pro Várzea aí, inclusive com muitas participações novas, a galera vai gostar. Que legal. Fiquem ligados aí. Mas o Várzea foi isso. O que eu desenvolvi foi muito no Várzea, porque eu fazia todo dia, das 11 ao meio-dia, falando de esporte, treinando a fala. Então, quando eu ia pra Tarde é Nossa fazer uma participação ou fazer o momento da palavra, eu já tava bem à vontade. Peraí, a gente chegou num ponto que eu fiquei muito curiosa. Quando surgiu esse momento da palavra? O momento da palavra. Você ministra a palavra no sim, ar, para sim. milhões de ouvintes, né? Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, capital e todo o nosso grande Brasil aí pela internet também, né? Eu já ministrava a palavra, já ministro nas igrejas. Já era algo que você desenvolveu. Já era um evangelista, já sabia pregar. E eu falava, vou trazer isso pro rádio. Não, já tinha na Tarde é Nossa. Tinha um quadro antes de Momento da Palavra que se fazia, né? Só que aí com as substituições do quadro ficou alguns buracos. Sim. E aí até um dia que a Kellen virou pra mim e falou assim, LG, faz o momento da palavra. Traz uma palavrinha aí. Traz uma palavra. E o crente não arrega, né, LG? Eu falei, lógico, Deus tá chamando, eu vou aqui, Deus. Eu vou pra cima. Eis aqui, eu falei, vou fazer a palavra. Tá, então você explicou como você chegou no momento da palavra, mas vamos voltar bastante no tempo agora. Você foi criado de berço evangélico? Olha, isso era sempre muito natural pra você? Já era algo que você tinha contato? Aí é uma boa pergunta. Porque assim, pregar a palavra de Deus pra mim hoje é tudo. É muita alegria poder falar da palavra do Senhor, poder falar daquilo que Deus fez na minha vida. Que eu costumo dizer, pregador, ele tem que pregar aquilo que ele vive. Ele não pode pregar aquilo que ele não vive. E a minha vida foi baseada em cima de transformação. Eu acredito que a palavra transforma, eu acredito que Deus transforma as vidas, porque Deus transformou a minha. Eu, a princípio, não era cristão desde pequeno, mas minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos, Marina. 5 anos? 5 anos. Então, praticamente, né? Praticamente cresci num lar evangélico. E ela se converteu na onde? Na Paz e Vida, lá na Alameda Santo Amaro. É uma Paz e Vida muito histórica. Muitos pastores saíram dessa Paz e Vida. Muitos membros que estão na Paz e Vida
até hoje, congregaram nessa Alameda Santo Amaro com o pastor Pedro Luiz, né? E ali minha mãe... Foi começando a congregar e te foi levando. começando aí, porque a gente passou por um momento muito difícil, que foi a perca do meu pai. Ele Com faleceu. 5 anos eu perdi meu pai. E só que por incrível que pareça, eu nunca senti uma falta muito grande, porque na igreja a gente aprende o quê? Que Que nosso Deus pai é pai. Deus. Uhum. Então eu falava, eu tenho um pai. Eu sou cuidado, eu estou sou amparado. cuidado então meu eu me pai. sentia feliz de estar na igreja. Eu brincava de cultinho em casa, fazia minha igreja Meu e Deus. tal, entendeu? Desde Pastor, pequenininho. que bonitinho. Já era um pastor. Ai, E eu ai. não gostava de ir pra escolinha. Pra escolinha Não- das crianças? não gostava. Você queria estar na nave, Eu no queria culto. assistir a palavra. Pra ver os Pra pastores. mim era uma alegria quando o pastor Pedro falava assim, abre a tua Bíblia no livro de João. Eu já pegava a Bíblia Vamos da pra minha cima. mãe e Vamos achava lá. aqui, mãe, lê. João. Aí a Que gente legal. lia junto. Mas tá, é isso assim, a gente tá naquela base da infância. Da Isso infância, mas de isso 5 a a adolescência 7 nunca anos. rolou uma fase meio Calma, rebelde? a gente vai chegar lá. E aí, nesse período de Alameda, É. o pastor Pedro tinha lançado uma palavra. É. Falou, olha, esse menininho aqui vai ser um pastor. Quando Amém. ele crescer, ele já fica no culto e tal. Isso você tinha quantos anos? Isso eu tinha 8, 8 7, anos. 8 anos. Uhum, E esse menininho aqui vai ser um pastor. Lançou a palavra. uhum. Aí, passou o tempo, a gente saiu do bairro onde a gente morava, a gente foi para um bairro mais afastado no Grajaú. Chegando lá nesse bairro, eu encontro uma igreja da Paz e Vida, mas aí eu já começo a entrar na minha adolescência, que é dos 12, 13 anos. Sim. Pregava, todo mundo já via eu como um pregador. Você já tinha Já pregava no culto habilidade dos com a palavra, adolescentes, já tava me exercendo. destacava, tudo e tal. Olha, que legal. Só que É. você começa a crescer, você começa a ver as coisas da vida. Sim, né? Começa- É um momento de primeiras escolhas, de erros e Experiências, acertos, Erros né? e acertos, exatamente. E aí, nesse momento da vida, quando eu começo a fazer 14 anos, eu começo a me perder no meio do caminho. Uhum. Que foi a parte onde entra o meu testemunho. Porque eu começo a sair da presença de Deus, porque eu tinha tanto temor com Deus, que eu comecei a sair algumas vezes pra festa, né? Aquelas de coisas rolê, de com a turma adolescente, da sair de escola. rolê. Aham. E eu falava, eu não quero ser hipócrita com Deus, não quero Eu tô curtindo viver aqui, então uma não dá vida... pra ir lá pro altar. Exatamente, não dá pra ir. E aí eu comecei... Foi o maior erro, talvez, da minha vida. Uhum. Eu comecei a largar as coisas de Deus e começar a viver minha vida, Uhum. entendeu? Pô, um menino que tinha um futuro brilhante começa a viver coisas que ninguém imaginava. É uma história, assim, porque... Existe aquela expectativa muito grande naquele jovem, naquele adolescente que já tem uma desenvoltura para trazer a palavra do Senhor no altar, né? Exatamente. E aí, de repente, como se fosse uma pausa, né? Dá uma congelada ali na caminhada, né? Que Isso. poderia ter sido desenvolvida para, de repente, você se importa de dizer do que estamos falando? Bebida, cigarro? Sim, bebida, cigarro, Entendi. drogas. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque a forma como Deus transformou a minha vida... É maravilhoso. Hoje as pessoas olham pra mim e falam, não, você não fazia isso. Sim. Você não é. Não, você... Pra você ver o tamanho da transformação que Deus fez. Amém. Glória a Eu Deus. comecei a sair, a beber, a me envolver com drogas, entendeu? Não só assim envolver, mas passei a trabalhar com isso também. Meu Deus, não consigo imaginar. Passei a trabalhar. E sua mãe, vivia- nesse meio tempo, estava firme na igreja? Minha mãe orando. Minha Orando. mãe firme Uma na mãe igreja de orando. intercessão, oração. Nunca desistiu. Que legal. E aí a gente vai, assim, conhecendo os mais altos níveis de hierarquia do mundo do crime, Uhum. envolvido ali, sabe? Sendo conhecido no lugar. E quando que você deu esse basta, cara? Meu Não, Deus do céu. Aí foi passando o tempo e tal, a gente vai também se cansando, né? Sim. E Deus, ali Não já preenche. era o Espírito Santo. Te tocando, né? Pra Mas trazer só de que volta. uma mensagem que eu trago aqui, que foi o que aconteceu comigo, que vai começar vou começar a falar da minha transformação, foi o quê? Às vezes o lugar onde você tá, Marina, você precisa de mudar. Você precisa de sair de perto de certas amizades. Você precisa de sair de certas influências que tem sobre a sua vida, que às vezes te aprisionam
e não te deixam olhar além daquilo ali. Você só vê aquilo. E não tem jeito, LG. A gente vê muitos estudos psicológicos que dizem que nós somos o resultado das 5 pessoas que estão ao nosso redor mais próximo. Eu gosto Às muito vezes dessa você fala frase. assim, poxa, mas eu tenho minha opinião formada, eu sou convicto na igreja. Meu irmão, minha irmã, pode reparar, se você tá muito junto com aquele grupinho ali, daqui a pouco você tá falando igual, as mesmas Exatamente. gírias, as mesmas brincadeiras, quando você menos espera. Você já você tá menos muito espera. próximo, por mais que as opiniões sejam diferentes, né? Então é isso aí, cara. Você fez a É, decisão. Mas eu fiz, não. Dentro Eu da vou te palavra falar. decisão tem cisão, né? É aquele Isso, corte. aquele cortar. corte. Eu vou te falar, minha mãe decide mudar. A É. gente morava no Grajaú e ela Aham. fala, filho, olha, eu tô de saco cheio desse bairro. Não Ah. aguento mais ver você nessa vida. Rolou uma mudança de CEP. Isso, Já aí era ela Deus falou, tirando olha, você da geografia, mudando vamos pra outro mudar lugar. daqui. Aí eu lembro, Marina, que eu falava É. pra ela assim, eu falava, não adianta, mãe, eu vou continuar do mesmo jeito. Não adianta mudar. Se você acha que mudar vai... Você percebeu nela uma estratégia pra te Ué, resgatar. ali já era um E aí você falou, direcionamento de meu, Deus. Você tá viajando. Ali já era um direcionamento de Deus pra ela, ó. Sai daqui, vai pra outro lugar e tal, que as coisas vão começar a acontecer. Uhum. E aí eu falei, eu falava enfaticamente pra ela. Falava, não adianta, eu vou continuar o mesmo. Mudamos pro Piraporinha. Perto de Diadema? Não, aqui o perto do Socorro, aqui em Santo Amaro. Ah, tá. Aí começamos lá e tal. Só que aí, como eu já não tô mais com meus amigos perto, já começa a bater aquela solidão, aquele vazio que só Jesus preenche, que a Sim. gente sabe que é só Jesus que preenche. E aí vai começando a vir algumas coisas da realidade. Aí eu já tava com 23 anos, 22 para 23 anos na época. Eu falava, e aí, o que vai ser da minha vida? O que eu vou construir? Começava a bater umas bad, assim, sabe? Sim. Falava, meu, já tô com 22 anos, não tenho uma profissão, não tenho uma carreira, assim, estruturada, faculdade, né? É. Aí eu falei, meu... Aí até um dia que eu saí e eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, se você continuar nesse mesmo caminho, você vai pro caminho do seu pai. Porque meu pai morreu de cirrose. Ah, entendi. Entendeu? Aí que começou a bater mais uma Poxa realidade. vida. Aí foi instantâneo, E assim. ele tinha quantos anos? 40 anos. Novão. Novo, Nossa, novo. novão. Aí eu peguei e falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou pra igreja. E sempre, quando eu tava fora da igreja, eu falava, quando eu voltar pra igreja, eu volto pra Paz e Vida. Eu não volto pra outra igreja. Você já tinha congregado em outras igrejas? Só pra eu entender essa Não convicção. tinha. Só tinha congregado na Paz e Vida. Ah, então era a Mas igreja eu do ti- coração. Era a igreja Pô, do coração, eu vou voltar pra lá. entendeu? Vou voltar pra onde eu tava. É. E aí eu falei, eu vou na igreja domingo que vem. E fui. Fui na igreja domingo que vem, na Paz e Vida do Piraporinha, na época. Era o pastor Eduardo. Aí eu fui, comecei a frequentar os domingos. Mas ainda, né, tinha ali uns deslizes e tal. Só que eu falei, não, vou começar a arrumar essas coisas na minha vida. Sim. Comecei a parar de beber. Acertando tudo. Comecei a parar de fumar, comecei a... Foi gradativo, LG? Ou foi tudo de uma vez? Foi Porque gradativo. tem diversos testemunhos, Foi né? Tem gente que gradativo. faz tudo de uma vez, tem gente que vai parando aos poucos. Eu já tinha diminuído muito o cigarro. Uhum. Mas agora, algo que eu acho válido até contar para os ouvintes aqui, Tá. tinha um amigo meu, um motorista, que ele sempre me pedia um cigarro. É. E aí ele pegou e falou, uma vez ele pegou e falou, dá um cigarro aí pra mim. Aí eu falei, mano, eu não tô mais fumando. Eu tô na igreja agora. Enchi a boca pra falar. E realmente eu tava parando. Tá. Mas já tava no ritmo bem acelerado, né? Parando assim. É. Aí teve um certo dia que eu saindo do trabalho, eu andando ali, falei, vou pegar um cigarro pra fumar. É. Quem que eu encontro de cara, O Marina? amigo do cigarro. O amigo, parça do cigarro. Ai, gente. Ele virou pra mim É. e ele falou assim, nossa, você não falou que você tava na igreja? Tacou na cara. Na cara, Já assim, foi ó. lá. Aquilo foi uma vergonha pra mim, Marina. Porque você
além de sentir a Eu vergonha pessoal, envergonhei você o nome de envergonhou Jesus. o reino. Eu Ué, os caras envergonhei da o nome igreja de Jesus. fumam quando eles estão estressados? Entendeu? Então eu falei, Meu Deus. a partir daquele dia, Marina, Eu vou ser testemunha. nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Glória a Deus, Eu olha falei, aí. eu não vou envergonhar Gente, o nome de Jesus. Deus usa até o ímpio pra trazer a Exatamente. gente de volta. Exatamente. Quando Deus quer falar com o servo, não importa a Não boca de importa. quem, ele vai Não usar. importa. Olha só como o Espírito Santo é. E aí Que tal, fui bênção. cortando as amizades, que não era legal pra mim, me Mudando. cercando mais, indo pra igreja. Como eu trabalhava num serviço que eu só poderia ir na igreja de manhã, Você já não estava mais com crime, já estava envolvido Sim, já já com tava- uma já tava empresa. trabalhando e tal. Tá. Assim Eu que você só- mudou de endereço, você já foi atrás desse emprego isso, novo. já fui atrás desse emprego novo. Legal. Aí, Marina, olha só, eu só tinha a oportunidade de ir pra igreja no domingo de manhã. Ou seja, se eu saísse no sábado à noite pra qualquer balada, sei lá, eu não ia conseguir ir no culto. Aí não dá. Então eu tinha que fazer o quê? Uma escolha. Entendeu? E eu sempre comecei a optar a ir no culto. Legal. Até um dia que mudou a minha vida. Estava eu ouvindo a nossa Nacional Gospel. É. O pastor Rafael Bastogi colocou um propósito que ele tinha numa terça-feira. Numa terça-feira, ele começou um propósito lá e eu falei, eu vou lá. Ouvindo a rádio. Falei, eu passar vou lá. Vou lá no pastor Rafael Bastogi. E aí foi um propósito, foi um culto muito abençoado, onde todo mundo ali ofertou, todo mundo ali se derramou na presença de Deus. E na hora da oferta, todos ofertaram, menos eu. Mas por quê? Porque eu não sabia que era um propósito, assim, financeiro, Entendi. né? Aí o pastor Rafael olhou pra mim, ele falou assim, ô jovem, você, apontou pra mim, vem cá, porque hoje você não veio aqui pra ofertar. Hoje você veio aqui pra receber. Você nunca tinha conhecido ele, você começou Não, a sabia conhecer quem ele era, você começou porque ele a era conhecer filho ele por causa da ida na igreja. Mas Isso. antes, quando você teve aquele momento de infância, adolescência, você nem não conhecia ele. Conhecia. Ah, já conhecia? Conhecia, porque Pô, ele então- era filho do pastor Pedro. Ah, que legal. Ele era filho Nossa, do aí, ó, pastor pra quem não Pedro. sabe, como eu, ouvintes, Rafael Bastogi é Isso, filho do é pastor filho do Pedro. pastor Pedro. Então, ele pô, eu acompanhou falei, um eu pouco vou a sua lá. trajetória. Que É, legal. a gente brinca até hoje, porque a gente É. fala, pô, a gente congregava na mesma igreja, naquela época, Sim. no começo, e a gente nunca tinha Não conversado. tinha um E contato, depois né? de quase 15 anos depois, Deus junta a gente de novo pra fazer a obra. Unindo propósitos. Unindo propósitos. E aí ele falou, hoje você não veio aqui pra receber. Hoje você não veio aqui pra ofertar, hoje você veio aqui pra receber. Ele já estava pastoreando. Ele já estava pastoreando em Santo Amaro. Então, como prova disso, eu quero te dar a minha gravata. Que veio Foi um direto, ato profético. que veio direto da Itália, que um jogador tinha dado a gravata pra ele. Que legal. Nossa, Ali, gente. É aquele símbolo muito pra mim, significativo. eu falei, pô, é Deus na minha vida. Me Deus, honrando, né? Mesmo no momento é de... Deus me chamando do tipo, você tem um chamado, porque é uma gravata. Uma gravata representa o quê? Altar, coisa Sim. pastoral, tudo e tal. E eu falei, vou congregar em Santo Amaro. A partir daquele dia, eu comecei a congregar em Santo Amaro. E ia todo domingo. Comecei a fazer a obra, tudo e tal. E assim, não era levantado como um diácono ou obreiro, nem nada. Tá. Mas ajudava o pastor em tudo que ele precisava. Até um dia que ele chegou assim pra mim e falou: ô Lucas, eu vou te levantar como obreiro amanhã na Santa Ceia Ministerial. Olha só que forte isso, E eu fico você- até arrepiado. E Eu vo- já e tava vo- esperando. E você não bateu assim, gente, que responsa, meu E eu já Deus, tava- será que eu olha, dou conta? Mas eu já queria, já sim. me sentia capacitado Já pra era algo pra que fazer a você- função, porque eu tava muito dentro da igreja. E já observava outros Isso. obreiros, já tinha mais ou menos uma noção do que Isso. era Já sabia. essa responsabilidade que Já ele ia trazer pra sabia. você. Aí chegou na Santa Ceia Ministerial, Marina, ele começou a falar, gente, eu ia levantar uma pessoa hoje como obreiro. Mas eu pedi a direção de Deus e pedi a direção de alguns pastores aqui comigo. Perguntei para eles o que eles achavam disso e todos eles concordaram com a decisão. Então hoje eu não vou levantar essa pessoa obreiro. Vou levantar essa pessoa direto ao diaconato.
Meu Deus. Ali eu já fui em lágrimas, né? Já Porque foi eu já chorando. sabia que era já eu. foi orando, aí você já foi orando. Senhor, me Ali- capacita, meu Deus. Ali eu já sabia que era eu, porque eu não esperava isso, Sim. né? Eu falei, meu, não acredito. O que Deus tá fazendo na minha vida? Nossa, Foi um dos que dias gostoso. mais alegres, assim, da É minha vida. marcante demais. Marcante demais. Eu fui pro O dia altar. que a gente é ungido, algo que já arde no nosso Chorando. coração, né? Fui pro altar chorando. É. E ali recebi a unção. Então foi algo, assim, muito de Deus, né? Aí dali pra frente, ali eu falei, agora é ministério, agora é chamado. Sim. Agora não tem pra onde correr, não tem, igual o povo de Israel, não tem pra onde mais ficar entre Deus e outras coisas. Agora é chamado. Sim. É você não duvidar e ir pra cima. Meu Deus. E aí comecei a estudar, fiz o curso de teologia. Fez? Sou formado no curso de teologia. Olha aí, ouvintes, não, prestem atenção. Quando ele começou essa entrevista, ele falando que ele leva a sério as coisas quando ele coloca a mão para fazer com excelência. Veja você que não foi só atender a um chamado. Agora eu tô com uma responsabilidade diferente, eu vou me capacitar. Vou me Então, capacitar. essa questão de ter a iniciativa, de repente você que tem um ministério de evangelista, de missionário, você é diácono, você que sempre conduz um culto no lar, a importância de procurar estudar, né? Exatamente. E isso agregou muito pra você, eu Agregou acredito. muito, porque eu já conhecia das histórias bíblicas. Você já pregava, já trazia uma exposição, né? Isso, mas não conhecia a fundo. Eu falei, pô, eu preciso dessa base, eu preciso desse conhecimento teológico para mim expor as minhas ideias, expor aquilo que eu acredito de uma maneira correta. Sim. Porque você tem que se capacitar. Para você ensinar, você precisa aprender. Sim. Eu acredito muito nisso. E aí foi o primeiro curso na minha vida que eu terminei. Sério? Foi o primeiro Você tinha curso. dificuldade em terminar curso? Começava os cursos e não terminava. Não Eu terminava falei, não, nada. esse eu vou, mas Esse foi eu vou uma até o luta. fim. Até Foi uma orou, Deus, eu luta. quero sair daqui com esse certificado na mão. Olha aí, E no que dia legal. da minha formatura, ver toda a minha família que lá. legal, que Foi legal. um dia também muito emocionante. Que É uma Deus me conquista, proporcionou, é uma uma conquista. conquista muito grande. E aí, legal. depois dali, Deus começou a me levar em alguns lugares pra pregar É. e tal. Aí eu Por- falei, Ah, pode perguntar. Não, por essas e outras, o cara tá super à vontade pra falar na Sim. rádio no momento de devocional, né? Isso, No programa Igual a Tarde é exatamente. Nossa, né? Vai Exatamente. entrar no ar, não tem aquele frio na barriga da primeira vez, trazendo uma palavra ainda pra tantos ouvintes. Não, a igreja, você vê, ó, como a igreja foi fundamental na Foi sua fundamental. vida pessoal, com restauração, com um caminho, um propósito, você se libertou de vícios. Sim. E a igreja também foi uma porta para você passar ali e aprender na igreja coisas que você traria para o seu Pro profissional. meu profissional. Então, é o que eu não canso de dizer para quem estiver acompanhando a gente, que trabalhar na igreja só te favorece, em todas as áreas. E aí, sabe o que eu te falo? O que foi importante pra mim, que eu nunca perdi? A minha criação no meu período dentro da igreja, do meu período dos 5 aos 14 anos. Aquela essência Tava guardado que Deus aqui. colocou no meu coração de ser calmo, de acreditar em Deus, de ser uma pessoa espiritual. Por mais que eu não estava na igreja, eu nunca mudei o meu perfil. Seu jeito. Eu Uhum. sempre fui uma pessoa calma, tranquila. Por isso que é muito importante você criar o seu filho dentro da igreja, colocar as bases dele Ensinar ele a no amar seu a igreja, coração. né? Porque o que o seu filho aprende dos 5 aos 15 anos, aquilo ele vai levar pra vida. Sim. Ele vai construir o caráter dele. É a base da criança, né? É a base da criança. Então isso foi fundamental pra mim. Porque eu sabia quem eu era, sabia que eu tinha um destino, sabia que eu tinha um propósito. Eu me perdi, mas eu me achei. Porque eu sabia o que Deus tinha pra mim. Já eu lembrava sabia- das promessas, já estava Já enraizado. lembrava das promessas Plano de de Deus. salvação, já estava tudo enraizado ali no coração, né? Exatamente. Nossa, Então que ali, bacana. aí depois que a gente terminou esse curso de teologia, eu comecei a ministrar nas igrejas, comecei a pregar, comecei a exercitar o meu chamado, Amém. tudo. Mas sempre falta aquela parte, né? Eu falei, Senhor, o Senhor já fez a obra até aqui. Falta uma coisa, né?
Falta a prometida, né? Falta varoa, Falta a varoa, né, Deus? Ô, pai, foi uma luta, mas a gente conseguiu, né? E foi na igreja ali, também? Ó, da igreja Você também. conheceu ela na igreja também? Não, na Rapaz, igreja não. A igreja mudou a tua vida. Esse é um outro testemunho que, inclusive, tá no nosso JPV Lab especial de Dia dos Namorados, que eu gravei com ela. Que legal. A gente gravou. Não, peraí, como é o nome da esposa? Débora Gomes. Manda um beijo pra Débora Um beijo Gomes. pra minha esposa, Débora Gomes. Que Creio bacana. que ela está assistindo Que aí. bacana. Que Deus abençoe sua vida. Sou muito feliz, viu, meu amor? Ai, Te amo, bonitinho. beijo. E aí, a gente se conheceu pela internet. Uhum. Ela era da igreja. Como eu ia pregar muito nas igrejas do Grajaú, Sim. e acaba criando ali um certo nome, digamos assim, muitas pessoas adicionam tudo Sim. e tal. Aí a gente se conheceu pelo Instagram, Que legal. começamos a conversar, ela falou, vou te chamar pra vir aqui pregar na igreja e tal. E aí começamos a desenvolver uma conversa Aí, rapaz. e tá Deus vendo? foi preparando tudo. Mas, rapaz, ó, ele começou a estudar design gráfico na internet e foi ofertar como uma forma de serviço ministerial na Igreja do Senhor. Deus abriu as portas para ele ser social abriu. media numa empresa. Aí ele começa a pregar na igreja por amor à palavra do Senhor, vai se capacitar, estudar teologia. Deus abre as portas para ele falar da palavra no ar, não só para igrejas, mas para o Brasil todo, para muitas Exatamente. regiões. Olha como Deus faz. Como Deus faz. Aí foi na igreja levar a palavra, conhece a varoa, É, o exatamente. casamento tá lá. E aí Meu Deus preparou É. o casamento, foi lindo. Uhum. Não porque foi o meu, mas Deus preparou tudo. Sim, Foi um dos casamentos mais lindos que eu vi, que legal. que eu presenciei, assim, foi maravilhoso. E aí Deus me levantou evangelista. Amém. Que Aí aí você foi ungido, foi um outro momento, uma Foi um outra fase outro do seu momento. ministério. Isso, que eu já tava com a Débora, já tava de casamento marcado, Noivo? tudo tal, Tá. noivo. Uhum. Aí o pastor Rafael falou, eu vou te levantar evangelista, porque daqui pra frente o que Deus tem pra você é muito grande. Então eu já vou fazer o que Deus tá mandando. Aí Legal. fui levantado evangelista, comecei a pregar nas igrejas da Paz e Vida. Uhum. Aí veio a rádio, comecei a pregar aqui também. Já estava como líder, né, dos jovens, entrei para líder setorial dos jovens. Hoje a gente cuida. Só para entenderem, o que é um líder setorial? O líder setorial, ele cuida de vários grupos de jovens De diferentes igrejas. de diferentes igrejas Ah, mais próximas ali. Da região. Da região. Entendi. No meu caso, eu tenho aqui as minhas igrejas de cor do setor azul. Uhum. Né? O setor azul é formado pela Paz e Vida Santo Amaro, Uhum. pela Paz e Vida Guarapiranga, Vila Remo, Jardim Ranieri, São Luís, Guarujá, Sonho Azul e Jacira. São Olha essas só, as que igrejas legal. que fazem Tá à frente parte desse do nosso trabalho com setor jovens. azul. E a gente faz cultos setoriais de 3 em 3 meses. Inclusive tá chegando um agora, dia 26 de agosto. Vai ter um culto setorial. E eu fico muito feliz, honrado. E falo, meu Deus, Ó, essa gente, graça que... Vem pro YouTube, que além de feliz e honrado, ele veste a camisa, literalmente. Exatamente. Exato. Ó, tô aqui, ó, com Tá a aí, camiseta do JPV Que Lab. bacana, Que é a muito legal. camiseta do nosso setor azul. A gente Uhum. fez as camisetas, fez um trabalho muito legal. E eu sou muito feliz, Marina, por tudo que Deus fez na minha vida, no meu ministério. Uma pessoa improvável, uma pessoa que no momento difícil, muitas pessoas falaram, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Esse daí não vai ser ninguém. Esse daí vai, exemplo, vai entrar pra estatística do crime, vai morrer, vai ser preso, vai acontecer alguma coisa. Deus pegou, Mudou sua mudou história. toda a história, mudou todo o sentido de vida. Uhum. E hoje eu vivo, como eu disse no começo do programa, para pregar essa transformação que Deus fez na minha vida. Eu acredito que Deus pode mudar a história do seu filho. Eu acredito que Deus pode mudar a história do teu marido, a história da tua família, porque Deus me transformou. Eu sou a prova viva de uma transformação. LG, e o seu batismo? Nesse meio tempo aí, a gente sabe quando você conheceu Jesus, quando você começou a pregar, e quando foi que você se batizou? Pô, eu me batizei com 12 anos, mano. Rapazinho, bem 12 novinho. anos. E quem me batizou foi o pastor Pedro. Que legal, Pai do não, Rafael. muito legal. Então, toda essa história ministerial, eu tenho uma história muito linda com a Paz e Vida. Eu sei que muitas pessoas também têm. Se a gente abrir o microfone aqui da Rede São Nacional muitos Gospel testemunhos. ou da Ian Gospel, tem muitas pessoas que têm grandes testemunhos
com a história da Paz e Vida. E eu posso dizer, Marina, que esse ministério mudou a minha vida. Amém. A palavra de Deus mudou a minha vida. Eu sou grato a Deus pelo Ela pastor. corta primeiro pra você, pra depois pra quem você tá levando a mensagem, né? Deus Exatamente. fala primeiro diretamente Diretamente com o ali com você. Diretamente com o ali com pregador. você. Eu sou grato a Deus pelo pastor Ideraldo Palharim, pela pastora Leda, pelos líderes desse ministério, por toda a família Palharim que acredita no propósito, que acredita em ganhar almas, né? E hoje eu quero viver, poder retribuir um pouco do que esse ministério me entregou. Um pouco ser grato a esse ministério por tudo que eu recebi dentro dele. E hoje poder estar na rádio, poder estar fazendo um programa. O JPV Lab é um programa que eu tenho tanto carinho, Paixão por fazer. tanto paixão por fazer, exatamente. Que legal. Foi um projeto que a gente começou assim, que a gente vai criando elo, vai criando, né, as nossas raízes. E eu falei, pô, que legal poder falar com jovens. A Young Gospel. Pô, tenho um amor por essa Young Gospel. Eu, no meu fone de ouvido, eu só escuto agora Young. Victim. Só escuto as músicas muito mais bom, é muito descoladas, porque eu aprendi no dia a dia aqui É verdade. na Young Gospel A gente vai tendo um curtir contato essas com músicas. formas de adorações inusitadas, ritmos Exatamente. diferentes, né? E sempre uma Exatamente. mensagem da cruz. E aí, LG, me conta, chegamos aqui ao ponto que você está na rádio, agora aquele rapaz que teve o primeiro contato com Jesus aos 5, 6 anos de idade, já se tornou um homem casado, evangelista, faz o programa, participa aqui ativamente da produção, né? Cuidando das redes sociais, pensando em conteúdos, né? Daquele cursinho que começou na internet, né? Praticamente Exatamente. autodidata. Hoje é uma profissão e eu queria saber os seus projetos futuros. Pô, os meus projetos futuros é difícil falar. Eu tenho já um projeto futuro É. pra você. Se tivesse ideia, cara, ó, você falou que precisa retribuir todo esse... Vamos aproveitar mais um talento que o LG tem. Vamos lançar aqui, gente, o churrasco pra JPV Lab, né? Vamos fazer O churrasco do LG. O cara é Lab. churrasqueiro, gente. Legal, vamos fazer um churrasco. Churrasco com o Mas LG. assim, Marina, olha, os projetos, eu costumo dizer que é igual a palavra de Deus fala, né? A gente faz os planos, mas quem dá o amém é Deus. É verdade. E a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. É isso que eu quero estar no meu futuro. Aonde o LG quer estar? Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Se Deus quer isso pra mim, eu tô lá. Uma direção que eu tenho, que eu vejo que Deus me leva pra isso, é falar com os jovens. É algo que arde seu coração. É falar que arde o meu coração. Porque da mesma forma que eu passei por isso, tem jovem vivendo isso hoje. Tem jovem que tem promessa, que tá lá no mundo da droga, que tá lá perdido, e ele acha que pra ele não tem Nada reservado da parte Não de tem nada Deus, mas reservado tem uma pra história parte de linda, Deus. né? Entendeu? Porque eu acredito muito em propósito. Deus não deixaria... Foi a pergunta que eu mais fiz quando eu voltei pra igreja. Por que Eu falei, que eu vivi isso? por que eu vivi isso? Por que, Deus, que o Senhor fez eu passar por isso? Não era mais tão simples eu ter ficado? Mas são experiências o quê? Pra gente poder compartilhar. E hoje você pode dar a mão para aquele Com cara que muitas propriedade. vezes é desprezado, né? Porque assim, Deus tem diferentes chamados. Pessoal, pode ter certeza que às vezes tem casais passando em crises e o pastor e a pastora que você fala, eles são sensacionais. Talvez Deus chamou eles porque eles viveram e venceram uma crise em Cristo Exatamente. Jesus em casal. Então eles têm propriedade para falar daquilo, Exatamente. né? Então eles podem olhar para casamentos que muita gente vai olhar e vai falar assim, meu, isso daí não vai dar em nada, já era, acabou. Mas para eles tem uma solução porque eles vivenciaram. A mesma coisa é o jovem que às vezes tem um contato com o crime ou com o mundo das drogas ou com o vício em álcool. Você fala, meu, não adianta pregar, é jogar pérolas aos Isso. porcos. Mas existem pessoas como você que viveram e foram resgatados e que Deus levanta pra falar assim, não, aqui é meu filho também e Isso. eu amo ele também e pra ele tem solução. E pra falar com propriedade, né, Marina? Eu Do vivi tipo, e olha, venci. o que você tá vivendo, eu passei. Você tá vendo essa pessoa aqui na tua frente? Eu vivi tudo isso que você viveu até um pouco pior. Sim. E Deus mudou a minha vida, então Deus pode mudar a sua. Glória a Deus. Então, se eu posso dizer qual é o projeto, projeto, primeiro, falar com jovens,
Sim. Falar com os jovens, por isso que entra muito o JPV Lab, entra muito a Young Gospel. E você, jovem? Ó, a gente não falou nessa entrevista quantos anos você tem. Eu vou falar pra você, Quantos eu anos me você acho tem? muito jovem. Fala aí, eu jovem. tenho 30 anos. Ah, é jovem. É Sou um jovem senhor. É um jovem senhor. Eu fico abismado quando a pessoa de 30, 31 anos, né, dona Marina? Falar, mas eu não sou jovem. Claro que é, gente. É jovem. Claro que é, jovem, que é. Somos jovens senhores. Entendeu? Até os 35, 40, eu quero ser jovem. Olha aí. Porque LG o jovem com tá 30 na anos. mentalidade, né? É verdade. O jovem tá na mentalidade. É verdade. E eu tenho, não porque, mas eu gosto dessas coisas mais pra frente, mais descolada, mais São jovial. animados, né? Entendeu? O jovem tem uma força pra mudar o mundo, né, Isso, cara? Ele ainda tá exatamente. naquela empolgação, assim, de ideias que vão revolucionar, ir atrás do ideal, fazer acontecer, pregar com Isso. paixão, evangelizar, distribuir folheto. É muito Pô, bom. e aí os projetos, eu acho que passa muito por isso, falar com jovens, ajudar jovens, tá aconselhando casais jovens, ajudando esse tipo de pessoas. E claro, uma coisa que não tem como negar que tá no meu perfil, eu vou ser um pastor. Isso não tem como. Amém. Eu quero assumir uma igreja, quero pastorear, mas tudo no tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então a gente não precisa de ficar aflito. As promessas dele se cumprem no tempo certo, No né? tempo certo, assim como aconteceu até hoje na minha vida, na melhor hora, da melhor maneira, o Senhor Jesus vai preparar e a gente vai assumir uma igreja para falar do amor de Cristo, para pregar a palavra. Esse é o meu sonho, ser pastor, da Paz e Vida, né? Ministério Zona Sul. Minha esposa fala, tem que ser da Paz e Vida? Eu falo, tem que ser da Paz e Vida. Tem que ser da Paz e Vida. Entendeu? Que legal. Então, Glória a esse é Deus. os meus projetos. Claro, cuidar da minha família, porque primeiro ministério, Marina, é a sua casa. Sim. Primeiro ministério Você quer ser pai? a sua família. Quero ser pai. Olha aí. De uns que 2, legal. 3, por Uma aí. turma, pai de uma turminha. Entendeu? Pai de uma turminha aí. Uhum. Deus vai cuidar de tudo na hora certa, no momento certo. Amém. Então é esses os sonhos. Continuar com os projetos do Setor Azul. Falar dos jovens na nossa igreja. Eu acho que esses são os sonhos e os projetos do LG. Hoje, além de cuidar do setor, né, dessa regional, vamos dizer assim, você fica em qual igreja cuidando dos jovens? Eu fico na Paz e Vida, sede central, em Santo Amaro. Em Santo Amaro. Na nossa Paz e Vida em Santo E os Amaro. encontros Lá. de jovens acontecem quando? Olha, foi ótima a pergunta, porque semana que vem, dia 5 de agosto, a gente vai fazer um grande culto de jovens com o tema Eis-me Aqui. Então você jovem que tem dúvida do teu chamado, que tem dúvida da tua vocação, sábado que vem, dia 5 de agosto, nós vamos estar fazendo um culto de jovem poderoso, um grande mover. Qual é o horário? Às 18 horas. Sábado às 18. Na Paz e Vida em Santo Amaro, Avenida Mário Lopes Leão, número 395, no coração de Santo Amaro. Para mais informações, você pode mandar mensagem aqui na nossa Young Gospel, mas pode também no Instagram, no @lucasgomes.design. Você pode me chamar lá e perguntar as informações, ou no Instagram dos Jovens de Santo Amaro, JPV Santo Amaro. Você pode digitar lá que você já vai encontrar as nossas redes sociais. Vai ser um mover muito grande, a gente está muito na expectativa. Já vou dar um spoiler aqui, que semana que vem no JPV Lab, eu vou trazer a galerinha de Santo Amaro. Vai vir vários jovens comigo aqui fazer o JPV Lab, que vai ser o pré-culto, digamos assim. Vai ser o pré-culto que a gente vai vir aqui fazer aquela bagunça, aquela resenha, eu com os jovens de Santo Amaro. Então a gente tá muito na expectativa por isso, gente. E aí, Lucas, você tá pronto para um ping-pong? Topa um ping-pong? Ah, topo, agora. Toma agora? Agora. Não, vou até mudar a trilha. Só se for agora. Então vamos lá. Ó, Bora. vida, Vida, Jesus. ministério, Muito importante. um sonho, Ser pastor. um medo. Não subir pro céu. É sério? Você me surpreende. Paz e vida.
Olha, pegou, hein? Esse Mas daí paz tá e fazendo vida. download, gente. Tá fazendo download. Mas paz e vida significa, pra mim, mudança de vida. Uma rede social que você não vive sem. WhatsApp. E chegamos ao fim, LG. Boa, LG. o LG É. é um cara doido por Deus. Muito Um cara doido bem. por almas. Esse é o LG. Vamos deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, LG, que acompanham o seu trabalho, que de repente sentem o desejo de também ser um evangelista, se tornar um pastor. Quem está acompanhando toda a nossa programação, o que você pode dizer para essa turma aí? Olha, a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes aqui que estão nos ouvindo, para todos os jovens, é que acredite no teu chamado. Acredite que Deus te chamou. Ninguém vai fazer por você. Se você não acreditar no seu chamado, acreditar que Deus te chamou, acreditar que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode te levantar como um evangelista, como um pastor, ninguém vai fazer isso por você. E você sabe, você que está me ouvindo sabe nesse momento, que Deus já falou que você tem um chamado, que você tem ali a bênção de Deus. Basta só você acreditar para você viver as promessas e os milagres de Deus na sua vida. E eu creio que assim como a transformação que aconteceu na minha vida, ela pode também acontecer na sua vida. Eu profetizo sobre a tua vida muita transformação, muita bênção de Deus. Eu profetizo mudança de história, porque o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda faz milagres, ele ainda muda histórias. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que eu vivo, Marina. Amém! Gente, que privilégio, Top. que programa maravilhoso. Muito obrigado por me permitir conduzir essa entrevista tão significante para o programa, né, JP Eu que agradeço, Lab. Eu tô que muito agradeço. contente. Obrigada, Young Gospel. Talvez retransmissão na Rede Nacional Isso. Gospel. Eu quero agradecer toda a nossa audiência. Eu sou a Marina Carpanese. Vou ficando por aqui, LG. Ô Marina, só dar o último recado. Diga. Que domingo agora É. eu vou estar na Paz e Vida do Itapevi. Trazendo uma palavra. Trazendo uma palavra de Deus. Estejam todos presentes. No final, o final do propósito lá, a Semana da Santificação, vai ser forte demais. Domingo agora, qual horário? Às 9 horas da manhã, na Paz e Vida, Itapevi Centro, Rua Pedro Dias da Rocha, número 6, ali com o pastor Douglas Oliveira. E, gente, muito obrigado. Marina, quero agradecer também beijo por todo você mundo. ter topado aí Foi um encarar privilégio. o JPV Lab, Foi um entendeu? privilégio. Foi bênção. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém. Gente, tô aqui emocionado. Muito feliz por tudo que Deus fez nos dias de hoje, viu? Que Deus abençoe. Obrigado. Amém, gente. Vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Você ouviu na Young Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais, facebook.com/JPV Movement e o Instagram, @JPV Movement. JPV Lab. A Paz e Vida Ministério Zona Sul, sob a responsabilidade